Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Nos reunimos nesta noite aos pés de Nossa Senhora das Dores para esta celebração e o início da procissão do encontro, que tradicionalmente acontece em muitos lugares do Brasil. Vamos viver esse momento com humildade, já começando pela nossa missa, como sacrifício para aqueles que estão em pé, tudo por amor a Jesus. A liturgia de hoje nos coloca com Jesus na preparação da Eucaristia. Nosso Senhor reúne os apóstolos. É um momento de extrema importância para a nossa fé, pois Cristo quis continuar conosco até os fins dos tempos, através da sua presença real na Eucaristia. E aqui nós temos o mistério com suas fronteiras. O coração de Cristo, que acolhe os discípulos naquele momento tão importante da ceia eucarística. É um coração que também contempla as realidades mais profundas do mal. Ali há uma presença do mal, que se expressa na pessoa de Judas, que traz ali ao lado de Jesus, junto dos apóstolos, o mistério da iniquidade. Mistério do mal, que já havia fecundado no início da criação o coração de Adão e Eva, com a peçonha do pecado, da miséria e do afastamento de Deus. Afinal, o contentamento do diabo nada mais é do que esfacelar a obra de Deus. E a obra de Deus, por excelência, é a pessoa humana. Porque as pedras, montanhas, os rios não têm alma. O ser humano, sim. Toda obra da criação, fora da pessoa humana, é uma obra da criação. Mas o ser humano, diferentemente de tudo que há na natureza, foi criada à sua imagem e semelhança de Deus. E o grande embate do demônio é para destruir esta obra, a obra humana criada por Deus, porque o diabo é o pai da inveja. E ele tenta Jesus. Toda a vida de nosso Senhor foi marcada pela tentação do demônio. Na instituição da Eucaristia, lá estava ele personificado em Judas. O mistério do mal está ali, digladiando no profundo do mistério com a luz da eternidade. E nosso Senhor quis ficar conosco na Eucaristia, porque este é o alimento que nós recebemos de Deus para termos forças para resistir aos dardos inflamados do maligno, espalhado nos ares, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6:10. É uma noite tenebrosa. Nosso Senhor, na sua dimensão humana, ele sofre, pois após instituir a Eucaristia, ele vai orar no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, onde ele contempla na dor o mistério da paixão que se aproxima. É um momento difícil. Do filme do Mel Gibson, sobre a paixão, nesta hora Jesus no horto,
aquele ambiente tenebroso, a lua cheia, porque é Páscoa, e a lua vai dar cheia nesse final de semana. Nosso Senhor, naquela escuridão, ora, vê o monte Sião de Jerusalém, o monte da bênção, o monte da oração, mas vê também mais em cima o monte da dor, o monte Calvário, o monte da caveira, o monte da morte. E naquele momento aparece a serpente. Veja como esse filme, ele é muito teológico, com conexões profundas com o Antigo Testamento. Na antiga criação, a serpente veio para destruir a obra de Cristo, a obra de Deus. E ali naquele momento da entrega, em que São Lucas diz que foi tão forte que Jesus suou sangue, ao lado daquela pedra orando, aquela pedra que está dentro da igreja do Getsemane, da igreja da agonia. Todas as vezes que a gente vai ali, você tem a oportunidade de tocar aquela pedra onde Nosso Senhor recostou para orar, olhando para Jerusalém. Jesus, desde quando entrou em Jerusalém, ao avistá-la, orou pela cidade santa, porque ali os profetas foram mortos, os homens de Deus foram trucidados. Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E a serpente do mal vem. E Jesus teve uma ligeira tentação ao orar ao Pai, dizendo: Pai, afasta de mim, se possível, este cálice. Porém, não faça a minha, mas a tua vontade. A dimensão humana de Cristo, envolto a uma tentação. E o diabo é personificado no filme pela serpente. Jesus levanta e bate o pé em cima da cabeça da serpente. Neste momento, quando a gente assiste o filme no cinema, é um barulho ensurdecedor. A vitória de Cristo sobre o demônio, que vai persegui-lo em todo o seu trajeto no caminho do Calvário. No filme da Paixão, nós podemos ver isso, naquele elemento humano que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, que volta e meia aparece olhando para Cristo. É a tentação, é o mundo tenebroso do mal. E o diabo dava ali a sua última cartada, porque ele conhece e sabia que o poder de Deus ia rechaçá-lo para sempre. O diabo foi derrotado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nunca se deu por vencido. E nós vivemos o tempo do Espírito Santo, mas também o tempo em que consiste numa liberdade ao diabo para tentar a obra de Deus. Nós vivemos esse tempo. Não é à toa que nosso Senhor nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A tentação nos fustiga o tempo todo. Nós vivemos tempos pavorosos de grande tentação, de uma presença inconteste do demônio na sociedade, nos mecanismos de governo e na igreja. Porque o diabo, quando tentava São José Cafácio, durante a missa, como esteve presente na ceia, na figura de Judas, com aquele olhar esbugalhado e triste: serei eu, Senhor, tu o dizes. Aqui nesta hora, nós não daríamos conta de contar quantos anjos tem dentro da igreja assistindo a missa. Não só assistindo, mas adorando a palavra, adorando a Deus e reverenciando a nós que somos batizados, porque os anjos
não receberam o batismo, que é uma graça muito especial. Mas temos também combates dos anjos de Deus contra o demônio agora, aqui dentro da igreja. Quantas vezes as pessoas levantam da missa e vão embora sem saber por quê? É o bicho, é o demônio, tentando, tirando as pessoas da graça de Deus. Esse mundo tenebroso, ele está 24 horas por dia agindo, porque o escárnio do diabo a Deus se dá quando ele ganha as almas para o inferno. E São José Cafácio sofria tentações terríveis do diabo durante a missa. Certa vez o povo assustou porque o missal ficou parado no ar. Porque São José Cafácio pediu ao diabo: em nome de Jesus, tu vais segurar o missal agora. E o diabo segurou o missal durante a missa. E São José Cafácio, dialogando com o diabo, pergunta-lhe: o que você tem a ver comigo? Eu não te quero perto de mim. O que na minha vida te atrai para que você não me deixe em paz? O diabo diz: não é a sua santidade, porque eu sei o que é ser santo. Não é o seu jejum, porque eu nunca como. Não são suas vigílias, porque eu também não durmo. Não é a sua fé, porque eu também creio no poder de Deus. E o santo pergunta: então o que na minha vida que te faz ficar o tempo todo me arrodeando? Ele diz: a sua humildade. A humildade é o grande cabresto que nós colocamos no demônio. Uma alma humilde espanta Satanás. Um padre muito orgulhoso se meteu a fazer um exorcismo. E quando ele invocou Deus e perguntou quem era aquele demônio, o diabo começou a dar gargalhadas na cara do padre e revelar todos os seus pecados. O exorcismo não saiu. Para enfrentar o diabo tem que ter humildade, tem que ter santidade. E nosso Senhor deixou para nós a sua santa igreja. A igreja do Senhor, ela é a expressão, ela é a epifania do corpo místico de Cristo. E nós entramos na igreja pelo batismo. E o batismo abre as portas do coração do católico para receber os demais remédios contra o mal, que são os sacramentos. Para que nós possamos ter forças para refutarmos com a nossa vida, com a nossa oração, com a nossa humildade, os assintes do diabo para perder as nossas almas. Como nós estamos numa assembleia com mais de 95% de mulheres, eu gostaria de fazer uma alusão à importância da mulher católica no combate ao demônio. São João Paulo II, de venerável memória, escreveu uma carta às mulheres. Dignitatem mulieribus, sobre a dignidade da mulher. É impressionante as incursões do diabo nas mulheres. E às vezes a gente pergunta: por que tem mais mulheres endemoniadas do que homens? Por causa da sensibilidade da mulher. Parece que há uma facilidade, uma abertura mais profunda a esses mistérios tenebrosos. A mulher católica, ela tem um paradigma.
a imitar a Santíssima Virgem, a Mãe Dolorosa. Não resta dúvida que nos últimos 70 anos houve um movimento diabólico no mundo para desconstruir a fé, a igreja, a família. E esse movimento instigou o coração das mulheres nesse caminho de uma arruaça dos sentimentos e dos comportamentos. É um movimento feminista que brota da Revolução Cultural Marxista, que trouxe uma desconstrução da pessoa da mãe, da esposa, da mulher de Deus, desvirtuando a espiritualidade, a missão e o ser da mulher e o seu lugar na obra da criação e da redenção. O feminismo masculinizou as mulheres, dizia Dom Pestana, feminilizou os homens e imbecilizou os dois. Esse negócio de mulher empoderada, a mulher que tem que mandar nos homens, isso é coisa do mundo. O feminismo não é de Deus. Ele é uma desconstrução que centrou a mulher numa liberdade boba. Ser livre da igreja, ser livre da Bíblia, ser livre dos sacramentos, ser livre do marido, ser livre da família. O resultado nós estamos vendo aí. Quando hoje mesmo eu escutava uma professora que me diz, essa semana 4 adolescentes tentaram suicídio cortando os braços na escola. Resultado do feminismo. Quando você vê as drogas imperarem, quando nós vemos a pornografia, que é uma desgraça desse tempo, que está levando muitas pessoas ao inferno, atrás está a revolução cultural marxista através do feminismo, desconstruindo. Mulheres que abandonaram seus filhos, filhos que cresceram sem a mestra, porque a mulher é mãe, ela é mestra, que ajudou a construir a civilização ocidental. A civilização ocidental foi construída em grande parte pelas mulheres. Enquanto os maridos trabalhando, lutando, as mulheres educando. E aqui eu faço uma homenagem à minha mãe, com quem convivi até os 11 anos, quando ela deixou este mundo para estar com Deus. Minha mãe fazia homeschooling com os filhos em casa. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever. O meu catecismo eu fiz em casa, quando o Monsenhor Juarez, passando lá, padre jovem, na fazenda, minha mãe perguntou, como que eu faço? Esse menino já está na hora de aprender o catecismo para fazer a primeira comunhão. E ele deu o catecismo de São Pio X para minha mãe me ensinar a catequese. Durante mais de um ano, minha mãe me colocou a decorar o catecismo de São Pio X, que foi uma arma que Deus colocou no meu coração para que eu não me perdesse na falsa teologia da libertação que eu cursei. Onde Deus é uma energia da história, onde Deus é uma realidade evaporada, mas a resposta à primeira pergunta do catecismo nunca falhou. Deus é um Espírito eterno, Criador das coisas visíveis e invisíveis, não teve início nem terá fim. Então a minha catequese de primeira comunhão foi em homeschooling com minha mãe na roça.
E a gente fazia a catequese e terminava escutando o padre Victor Coelho de Almeida, às 15 horas, fazendo a consagração a Nossa Senhora, e minha mãe colocava água diante do rádio e terminava ali a consagração e a gente bebia aquela água. É a imagem da mulher, que ensina os filhos a ter caráter, que ensina os filhos a serem cristãos, que ensina os filhos a rezar. Mulheres em dignidade, dizia João Paulo II. Mulheres piedosas, mulheres santas, que santificam seus lares, que adora a Deus e pede a cura para o seu lar, para a sua família. Mulheres que entendem que a melhor empresa é a sua casa, é a sua família, porque a mulher de Deus dá filhos a Deus, gera filhos para Deus. Se vocês não gerarem os filhos, para de chegar gente no céu. Porque não é Deus que gera as almas para o céu. Deus gera as nossas almas no útero das mulheres quando concebem. Nós precisamos questionar esse tempo esquisito que nós estamos vivendo. Tempo de ideologia de gênero. Mulheres que vão fazer passeatas, propagandas, para que as crianças sejam trans. Minha criança trans. Isso é um aviltamento à liberdade das crianças. Escolas que hoje vão sendo tomadas por esta ideia de desconstrução do gênero, mas quando as crianças têm uma mãe forte, uma mãe que imprime caráter, que ensina, que evangeliza, que reza com seus filhos, dificilmente esses intentos maldosos vão entrar. Porque antes era o feminismo, como já conseguiram, agora é ideologia de gênero. Aborto, eutanásia, uma vida totalmente fora, desconectada do mistério da cruz. Aí você tem mulheres empoderadas, que querem ser mais do que tudo. Eu sempre cito um exemplo de uma amiga no Rio de Janeiro, quando eu era seminarista. Engenheira da Petrobras e seu marido também. Grande salário. 3 filhos, homens. Um dia ela esqueceu um documento, quando estava lá para entrar no helicóptero, para ir para aquela coisa de plataforma da Petrobras, ela teve que voltar em casa. E ela chegou em silêncio e encontrou a empregada ensinando o menino de 10 anos a fazer sexo com ela. No outro dia ela pediu demissão do emprego e cuidou dos seus filhos até que ele se encaminhasse. Esse é o papel da mulher. E ela dizia: não foi coisa melhor do que esta que eu fiz. Por quê? Baixamos o nosso estilo de vida, mas eu dei a educação para os meus filhos. Hoje tudo as mulheres querem ser iguais aos homens. Isso não é de Deus. Até no vestir. Às vezes você não sabe se é homem ou se é mulher por causa da roupa, né? Nem na igreja. Até mesmo na igreja nós perdemos essa dignidade da mulher. Vocês não vão ouvir nenhum bispo, talvez alguns padres apenas, que vão falar disso, porque isso é do politicamente correto. Você não fala disso. Você não fala mais de pecado na igreja. Você não fala mais de modéstia na igreja. Não pode falar disso. As paróquias que eu passei sempre
orientei isso, sobretudo as ministras da comunhão. Mas aí chega o bispo e diz: não, as mulheres não tem nada a ver, pode vir do jeito que quiserem para ser ministras da comunhão. Pode imitar os homens no altar, não tem problema. Isso não é de Deus. Nós vamos ficar um pequeno resto no mundo. Católicos, pequeno resto. Mas esse resto tem que ser firme. Porque é nesse resto que o mundo no futuro, talvez daqui 100 anos, vai olhar e dizer: é eles que têm o estilo de vida que dá sentido à existência. Mulheres, acordem do sono, da anestesia, do paganismo, dessa revolução sexual que entrou no nosso mundo. Mulheres, amem a casa de vocês, a família de vocês, amem o seu esposo. Não tem sentido essa crise que está nos casais. De cada 10 casais você tem 6 que estão em crise, e muitas vezes uma crise sexual. E muitas vezes a causa é a mulher. A mulher de Deus não é mulher do mundo. O homem de Deus não é homem do mundo. Nós somos de Deus. Isso basta. É essa a realidade, meus irmãos, que nós temos que buscar na Eucaristia. E perguntar: Senhor, que jeito que o Senhor quer que eu seja? Não é só para as mulheres, para os homens também. Estou falando mais para as mulheres, porque a comunidade aqui é toda feminina. Perguntar o que Deus quer. Deus quer que você venha para a igreja do jeito que você vem? Deus quer que você chegue sempre atrasado na missa? Chega sem tempo para ir no Santíssimo para preparar para a missa? Não. A mulher de Deus educa seus filhos. Hoje os filhos, 5, 6 anos, já tem uma chupeta eletrônica na mão, que é um celular, já aprendendo todas as desgraças do mundo. Basta chegar aos 10, 12 anos: mãe, eu não quero ir mais à igreja. Não, filhinho, não quero mais. Então o filho manda. E depois a mãe tem que ir lá na cadeia ver, preso ou ver morto, acabado nas drogas. Nunca me sai da cabeça aquela cena de uma mãe procurando a filha médica, bonita, jovem, na Cracolândia de São Paulo. A encontrou onde? Dentro de um tambor de lixo. Uma médica que aprendeu a usar drogas na universidade. Lá, aprendeu lá. E essa mãe não foi capaz de colocar um caráter firme na filha, e ela, muito fragilmente, caiu nesse mundo. Vamos olhar para Nossa Senhora das Dores. Uma coisa interessante a dizer é que as mulheres têm condição de suportar mais dores do que os homens. A mulher é mestra também em suportar dores. A mulher também tem força mais do que os homens para a resignação. Então a mulher católica, a mulher de Deus, ela luta para salvar a sua família, porque ela está sempre no encontro com Maria, que te leva sempre ao encontro com seu filho no altar, na Eucaristia, na escuta da palavra, para viver a santidade. Que Deus ajude a todas para que aos pés da cruz, no sofrimento com seus filhos, com o casamento, vocês possam viver sempre a unidade com o Senhor, como mulheres de Deus e não como mulheres do mundo, com os 2 pés na igreja, não só um pé. Se você está com um pé lá no mundo, é preciso tirá-la do mundo e trazer para a igreja, e ser a mulher que agrada a Deus e que faz a vontade dele na sua família, na sociedade, onde você estiver. Assim seja. Amém.